Olá pessoal, neste vídeo sobre Inkscape para professores, nós vamos aprender então nesse gráfico aqui a fazer essa área abaixo da curva. Então vamos a ele. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vou dar um zoom aqui para ficar melhor o trabalho. Vou fazer um retângulo, né, numa região aqui próxima da onde eu quero que apareça essa área. Vou fazer mais ou menos aqui. Aqui de novo eu não vou ultrapassar o retângulo além do eixo. Eu vou tentar aqui colocar em cima do eixo aqui, ó, no meio mais ou menos, né? Pronto. Vou tirar esse contorno, então segura Shift, clica no X aqui, tirou o contorno. Vou trocar a cor aqui só para ficar visualmente diferente. Então eu vou trocar para essa cor por enquanto, só para perceber o que a gente vai fazer. E aqui eu preciso fazer o seguinte, eu preciso clicar no gráfico e fazer uma cópia dele. Então eu aperto Ctrl D. E aí veja que ele sobrepõe aqui. Então existe um gráfico aqui abaixo e outro acima, né? Só que eu vou deixar os dois aqui exatamente sobrepostos, né? Então é só apertar o Ctrl D, você vai perceber que ele vai ficar em cima do retângulo aqui, e aí já fez a sua cópia. Com esse gráfico cópia selecionado, seguro o Shift, clico nesse retângulo verde, e aí eu venho aqui, caminho, e venho nessa opção aqui, de divisão. Dou um clique, e aí veja só, aparentemente parece que não aconteceu nada, né? Ele ficou um traço bem fininho aqui, dá para perceber, né? Então a gente, o que aconteceu? Ele dividiu a figura, por isso que eu fiz a cópia, né? Já explicando o porquê também, porque veja que ela desapareceu. Ele dividiu a figura obedecendo a curvatura e depois ele desapareceu, ficou só o traço aqui que a gente queria, porque na verdade esse comando que a gente fez de divisão, ele divide a figura baseado na figura que a gente fez para dividir, que no caso foi o gráfico, né? Então clico aqui nessa parte de cima do gráfico, arrasto e apago, né, com um delete. E aí essa figura aqui que sobrou, eu vou jogar ela para trás. Lembra dessas ferramentas aqui em cima que os objetos aqui na área de desenho eles aparecem como camadas? Então o retângulo ficou aqui por cima do gráfico e do eixo, né? Então eu vou jogar ele para trás e aí ele vai ficar aqui de uma visualização melhor, né? Vou trocar a cor aqui para cinza, por exemplo, e aí a gente tem aqui a área, né, de um determinado intervalo. Posso então aqui colocar legendas, clico na ferramenta de texto, faço um A, clico fora aqui, faço um B, por exemplo, e aí simplesmente clico e arrasto essas letras até a região aqui para dizer que está no intervalo AB. Se essas letras estiverem muito grandes, né, só dá um clique sobre elas, clica de preferência nessa setinha aqui de canto, segurando o Ctrl e o Shift para ele diminuir proporcional. Faço isso com a outra letra também, né? Diminui aqui de maneira proporcional. E aí, acho que ficou muito pequeno até, mas aí a gente vai ajustando até um tamanho que fica mais agradável aqui. E deixa eu fazer aqui, pronto. E aí pronto, a gente já tem o intervalo AB. Uma outra opção para fazer também, além desta, então deixa eu selecionar, fiz a cópia, Ctrl D, vou puxar aqui para baixo. Uma outra opção é o seguinte, clico nessa área aqui que a gente já cortou, e aí eu posso fazer assim, vou colocar um azul aqui do mesmo tom do gráfico, e aí tem uma opção aqui muito legal que é a de gradiente, né? Ele dá essa tonalidade aqui, gradiente, né? Na área aqui de baixo, né? Para a gente mexer nas propriedades do gradiente, a gente vem nessa ferramenta aqui de gradiente, vai aparecer aqui esse segmento, que esse segmento seria assim, o início e o fim do gradiente, e dando a direção também. Veja que eu vou colocar ele aqui na esquina, né? E veja que esse pontinho aqui ele controla o gradiente, né? Até onde ele vai. Então eu vou colocar ele próximo aqui do gráfico, né? Para dar um outro tipo de aparência. E aí a gente tem também, né, um gráfico aí, uma variação, né, com um gradiente aqui dando um toque diferente aí para a área, né? Um outro modelo também, uma outra forma também de colocar esse gráfico aqui, vou apertar o Ctrl D, vou arrastar aqui para o lado,
Então, uma outra forma é assim, clica aqui na área, e eu vou vir aqui nesta opção aqui, que ele chama de padrão, e aí no padrão tem aqui essa opção, né, listras 1 para 1. E aí ficou meio esquisito aqui, mas a gente vai fazer o seguinte, quando a gente faz isso daqui, eu vou ter que diminuir o zoom bastante aqui, tá? E eu venho nessa segunda opção aqui de nós, dou um clique nela, essa parte aqui da lista tem que estar selecionada, dou um clique aqui, note que aqui em cima apareceram dois pontos, né? Apareceu um ponto circular e um quadradinho aqui. Esses pontos controlam essa lista. Esse ponto aqui, o redondo, ele controla a angulação. Veja que ele está mudando ali, né? A angulação das listras. Esse quadradinho aqui, se eu colocar ele mais para fora ou mais para dentro, veja que ele controla o espaçamento entre as listas. Veja como que vai ficando lá, né? E aqui, ó, mexendo nos dois ao mesmo tempo, aí, ó, pronto, ó, deixei uma inclinação melhor e a quantidade de listas aí acho que ficou um pouco razoável, né? Ficou bem legal para a gente poder observar melhor. Vou dar um zoom aqui na figura, só para a gente ver como ficou mais de perto. Veja bem. Ficou bem legalzinho aqui. Ficou também aquela formato de área achurada, né? E essas são as formas aí, então, que a gente pode fazer aí uma área debaixo da curva. Ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!